situa numa dimensão cultural do que aos grupos vulneráveis, cuja vulnerabilidade se situa numa dimensão econômica. Mas eu acho que, de qualquer maneira, houve avanços. Agora, eu acho que falta a gente avançar, além da questão, né, econômica, evidentemente, nesse lado democrático do Estado Democrático de Direito. Nesse lado democrático do Estado Democrático de Direito, o que faltava nesses 20 e tantos anos? Faltava isso. Teve poucos momentos de energia popular na concretização da Constituição. Então, eu acho que isso é uma coisa que está faltando, e eu espero que esse novo... Eu não vou discutir teoria constitucional aqui. Participativa conciliando com a estrutura de proteção de não dá tempo para te responder sobre teoria. Eu ia ter que te dar 10 anos de aula de teoria do Estado Democrático de Direito, que é uma coisa muito complexa. A questão do controle externo da polícia, eu estou completamente de acordo. Acho que tem que fazer, o Ministério Público faz pouco, não é minha área, o Ministério Público. Eu sou liberal, não gosto de cadeia, não é minha praia, eu sou do Ministério Público meio ativo, acho que o Ministério Público tem que fazer esse papel, sim, de controle externo da atividade policial. Acho que fez pouco, mas aí eu quero eu não sou daqueles que vestem a camisa do Ministério Público Federal, acho que o Ministério Público Federal é uma máxima, não acho que o Ministério Público Federal é uma máxima. Lá no meio da confusão na Paraíba, eu liguei para o Procurador do Direito do Cidadão, dizendo, tem gente lá presa no IFIX e tal, embora não tivesse autoridade federal nenhuma, o cara botou um terno e foi meia-noite com 3 colegas lá para tentar salvar o pessoal. Acho que alguma coisa se faz. A pergunta... Qual foi essa pergunta, amigos? Em relação ao cumprimento de decisões judiciais que nos têm identidade com essa decisão. Essa é uma pergunta também muito complicada, né? Porque assim, o Estado de Direito pressupõe que você cumpra a decisão judicial, mas escuta a decisão judicial, divirja da decisão judicial e que, enfim, eventualmente se mobilize para alterar a decisão judicial. Eu acho que em situações extremas cabe o exercício do direito à resistência. A resistência é uma construção, teórica de milênios e a gente não revoga só porque tem eleições. Agora, eu tenho um pouco de medo disso, de você, por exemplo, ter uma articulação gigantesca de evangélicos para fazer direito de resistência contra o direito dos gays. Eu tenho um pouco de medo disso. Eu acho que a gente não está hoje num cenário muito propício a falar, se a população discorda das decisões judiciais, que elas sejam descumpridas. Eu não daria esse recado hoje de maneira alguma. Agora, eu acho sim, a gente tem que, aquele mote, decisão judicial não se discute, se cumpre, a gente tem que riscar isso do nosso vocabulário. Decisão judicial se cumpre e discute. Discute, critica, mobilização é importante, é válido, e para pressionar o Poder Judiciário. A questão da Constituinte, né, da Assembleia Constituinte Parcial, quem seria? Quer dizer, uma das ideias de ter uma Assembleia Constituinte Parcial é exatamente para não serem os parlamentares que têm alto interesse nas regras do jogo vigentes. Foi uma das razões até pelas quais eu achei interessante. Né? A outra razão que eu achei interessante, embora isso, admito, não estava na pauta das reivindicações, é que eu acho que tem certas dimensões do arranjo constitucional brasileiro que são gravíssimas na perspectiva democrática e o Supremo tenderia a concebê-las como cláusulas pétreas, embora na minha perspectiva não o seja. Exemplo, não faz nenhum sentido todos os estados terem o mesmo número de senadores. Não, nenhum sentido. Isso é uma deturpação do princípio do one man, one vote. O Senado não representa estados. Isso aí é a extrapolação de um acordo que teve lá nos Founding Fathers, que assim, o pessoal do Sul dizia, olha, representação igual eu não topo. Por quê? Porque vão acabar com a escravidão. O pessoal do Norte dizia, representação proporcional eu não topo. Eles tinham menor população e acabar com a escravidão. O
pessoal do norte, se representação igual não topa. Então fizeram o que é chamado no direito americano The Great Compromise. E a gente ontologizou um arranjo institucional que respondeu a uma contingência local. Eu acho que uma das causas, não é a mais importante, eu sei que o Marco vai discordar de mim, mas uma das causas da baixa qualidade política do parlamento são certos arranjos que acabam privilegiando a representação de locais em que a lógica do coronelismo e do grotão são mais fortes do que em outros locais. Isso não é tão forte. Eu acho que dificilmente isso passaria, seja numa assembleia, seja numa decisão do parlamento, seja uma concepção de que você depois vai controlar cláusulas pétreas, aí tem a federação, aquela coisa nossa de pensar dentro da caixa. Nem o Senado sabe. Que bom. Então, esse ponto está registrado. A gente viu isso, essa página. vai abrir, tem algumas falas ali em cima, né? E a gente vai mantém as falas, né? E mantém as falas, 2 falas, depois a gente faz o encerramento. Meu nome é Lucas, eu sou do 10º período. Eu vou arriscar uma posição um pouco antiquada. Será que esses movimentos... Não, será que esses movimentos não querem dizer o seguinte, que é necessário retomar a utopia da forma mais profunda que ela já existiu? O que nunca muda? A gente pode fazer reforma política, a gente pode conseguir uma polícia que respeite manifestação, mas o que nunca muda nisso? O sistema capitalista. Será que não é chegada a hora de voltar a essa discussão sobre o sistema capitalista? Porque, veja bem, você limitar financiamento de campanha a pessoas físicas não quebra a lógica que é imposta pelo sistema capitalista de que o dinheiro é igual ao poder político e de que é isso que determina as coisas. Será que o passo profundo não é abrir mão de Copa do Mundo de forma a romper com a lógica economicista, dizendo, olha só, a gente já construiu tudo e a gente vai ser multado por isso, no entanto, a gente está disposto de chegar ao ponto de encarar o mais maciço do existente atualmente? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é bem mais normal. Será que... qual é a nossa participação como faculdade nesse momento? Será que não cabe comissões para discutir propostas e talvez tentar levar essas propostas à frente? É só isso. Boa tarde, professores. Meu nome é Gustavo, sou do 4º período e eu participei de várias manifestações e um dos motivos, que está levando essas pessoas a se levantarem é a grande distância entre as decisões políticas e os anseios do povo. E uma coisa que, pelo menos, me causa muita perplexidade, para não dizer revolta, é a questão dos salários e das bolsas que os deputados e senadores ganham. Eu gostaria de perguntar, jogar esse tema aqui no debate, perguntar se haveria alguma forma da população autorizar o aumento do salário dos deputados e senadores, porque hoje em dia quem decide isso são eles. E obviamente, se perguntar para todo mundo aqui quem é que quer ter um aumento salarial, a pessoa vai dizer que sim. Só que eles é que decidem isso. A gente não pode decidir isso por nós mesmos. Então é uma coisa que me causa muita revolta em saber que eles podem pegar o meu dinheiro para aumentar o salário deles, sendo que eu não concordo com o trabalho que eles estão fazendo. Esse é um ponto. O outro ponto, aí eu vou falar um pouquinho mais de transporte público no Rio de Janeiro, foi que o Paes falou que os 20 centavos
ele ia reduzir a passagem, ele ia tirar de saúde e educação. Em nenhum momento, e aí eu queria saber a opinião de vocês também sobre, foi falado de reduzir a margem de lucro dos empresários, que eu também acho muito errado. Então eu gostaria de levantar esses dois temas para que vocês pudessem falar um pouco. Bom, meu nome é Guilherme, sou do primeiro período, que eu queria falar uma besteira aqui, mas a minha pergunta é para a professora, que ela falou mais sobre o aspecto do movimento. E eu queria saber se essa amplitude toda que o movimento está conseguindo, que está sendo disseminado nas redes sociais, de que não é só pelos 20 centavos, se ele é realmente válido, tanto pelas causas que já vêm sendo custadas há muito tempo, como é o MST, essas coisas todas, se esse movimento ele adquire não essa força, mas essa amplitude que a gente tem em mente, que se não pode ser só uma coisa utópica também, mas se ele realmente ele atinge toda essa gama que envolve a redemocratização, um novo jeito de pensar a política. Eu queria saber se procede essa amplitude toda. Mais alguém? Bom, eu vou fazer também uma... Vai lá. Depois eu faço a minha. Vou fazer bem rápido. Boa tarde, eu sou o Felipe, sou do primeiro período. Gostaria de fazer uma pergunta para o professor Sarmento. Tendo em vista o plebiscito que quer ser instalado no próximo, esse ano ainda, quem sabe, não seria, o quão perigoso seria colocar um plebiscito num país onde as pessoas às vezes não têm o preparo e não têm a consciência do que estão votando nesse plebiscito? Quão perigoso seria, às vezes, passar uma aprovação, uma mudança tão importante para a política do país, sem que a população tivesse o devido tempo e o preparo para entender o que está realmente votando? Vou fazer a minha aqui. Deixa eu ver se eu acho que a pessoa marca. Quanto é o meu tempo? 3 minutos. Professor Sarmento, essa questão da corrupção, há realmente uma confusão da esquerda. Eu acho que ninguém é contra, quer dizer, ninguém é a favor da corrupção, né? Mas a questão é que a gente vê muita mídia colocando o debate da corrupção um debate individualista, um debate do direito. O direito faz e individualiza as nossas condutas e é incapaz de atribuir um significado coletivo a elas, né? Diferentemente da sociologia, que faz o pensamento inverso. E enquanto a esquerda quer colocar o debate da corrupção na chave da estrutura, né? Na chave da relação intrínseca entre exatamente capitalismo e sistema político, né? E dizer que quando você assume um discurso da direita, um discurso que é um discurso criminalizante, né? Você está, na verdade, botando uma casca de banana para que a própria população escorregue, dizendo que o problema é a solução é você botar o corrupto na cadeia, né? Equivalendo ele ao bandido, mas essas categorias são dadas, e escamoteando, por sua vez, o que é essa relação estrutural entre capitalismo, poder econômico e poder político. Eu acho que essa é a saída, né, desse debate. Essa é a questão, né? E é só isso. Bom, voltando aqui, passa a palavra. Bom, eu vou reagir de novo. Lucas, então, eu te digo que, infelizmente, na minha opinião, o movimento não é anticapitalista, né? Mas acho que o que esse movimento traz para quem quer fazer um debate sobre o capitalismo e as questões estruturais? A necessidade de, pelo menos, a reconstrução das nossas categorias tradicionais do debate crítico, né? Você precisa primeiro fugir um pouco da chave da estrutura. Tem uma produção de subjetividade no movimento, isso dialoga com a sua pergunta, Guilherme, que é um processo ali de empoderamento mesmo. Gente que nunca foi pra rua, gente que quer entender gente que nunca foi pra uma manifestação, gente que está afim ali de fazer o debate. Na Assembleia do IFIX, por exemplo, que aconteceu no passado, enquanto lá a galera na mesa ficava debatendo o aparelho, a gente fez rodinhas e tentou debater o que te traz aqui, por que você está aqui e tal, né? Porque não adianta você ir para a rua, fazer a manifestação e não se organizar para pautar continuamente, né, as suas demandas, né? E esse foi o motivo pelo qual eu fui até a plenária do IFIX, para se organizar de partidas, daí não tem nenhum problema com isso, mas fui lá. E
aí, bom, aí tá todo mundo tentando entender. Acho que as manifestações mesmo, o levante em si, ele não significa esse processo, e infelizmente ou felizmente, os movimentos sociais tradicionais, eles vão ter que dialogar, e eu estou usando o termo tradicional aqui na falta de um melhor, né? Os movimentos sociais que têm história, que construíram as nossas lutas populares no Brasil, né? Não estou diminuindo eles por chamá-los de tradicionais aqui, mas eles vão ter que entender que tem uma outra forma ali de se movimentar, e eles já estão entendendo, porque eles já estão fazendo essa autocrítica. Estou aqui só reproduzindo leituras que eu fiz, conversas que eu tive com outros companheiros de outros movimentos sociais. Então, assim, que existe esse diagnóstico, existe, só que esse diagnóstico, como toda grande chave macrosocial, ele é uma chave de leitura, ele é uma lente para olhar o mundo, tem gente que vai usar outras chaves. E a disputa das ideias, não é, na minha opinião, ela é muito pouco feita na marcha. A disputa das ideias hoje, ela está aqui, nessa árvore aqui, mas está no Facebook também, está na universidade, está na política, ela está em todos os lugares, né? Então, a gente precisa deslocar a dimensão desse debate para diversos lugares e aproveitar o momento, né? Não é nenhum partido capitaliza esse debate. Acho que quem saiu mais sujo aí, mais sujo, né, no sentido, quem saiu mais criticado foram os partidos. Se os partidos tiverem inteligência, né, os militantes, fazer o debate, trazer as pautas, acho que a gente pode ter um resultado melhor para a nossa democracia, porque eu acho que a gente ainda está trabalhando na discussão dentro dos limites da democracia, e esse ainda, eu estou dizendo aqui também ele com um sentido negativo, né, porque a gente está reformando as nossas instituições, mas eu acho que a gente pode continuar essa conversa, Lucas, no sentido de como reconstruir categorias que queiram superar a democracia, ter a imaginação livre, inclusive para pensar em outros modelos políticos para além da democracia, né? Mas eu não acho que o movimento que está nas ruas, Guilherme, você está no primeiro período, eu estou no doutorado, a gente tem a mesma inquietação, né? Como ampliar esse processo, que a gente vê como positivo, né? Que a gente vê, né, manter algum otimismo em relação a ele, né? Como disse o João Pedro, eu acho que a massa não era fascista, muito pelo contrário, as pessoas estavam ali com a mesma inquietação, Gustavo, reagindo ao seu questionamento que eu tenho, né? Como que o cara tem a cara de pau de dizer que ele vai baixar o preço dos transportes, vai tirar da educação e da saúde. Aí eu já discordo um pouco de você, eu acho que a gente pode discutir a margem de lucro dos empresários no momento que a gente abre as planilhas, então vamos fazer toda uma discussão de como é que está isso aqui, né? A gestão dessas empresas. No momento que elas são uma concessão pública, elas têm a obrigação, né, de transparência, né, de dar. Porque um tipo de corrupção que a gente discute muito pouco no nosso país é a corrupção privada, né, a fraude de imposto. Eu, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nas aulas de tributário, eu vou ter o nome do professor porque ele é famoso, eu ouvi o meu professor dizer que fraude fiscal era planejamento tributário. Não foi aqui na UERJ, foi no Rio Grande do Sul. E aí, você está formando os grandes advogados que vão defender as grandes empresas. Eles estão ensinando os alunos a como fazer fraude fiscal chamando de planejamento tributário. Então a gente tem muita corrupção e essa corrupção que a gente sabe que é no bolso, né, o bolso que fica cheio. E aí eu acho que eram essas as questões que eu queria reagir, mas acho que vamos continuar essa conversa aí, vamos organizar alguns eventos entre a pós e a graduação outros para a gente continuar esse bate-papo aí. Bom, eu creio que algumas coisas a gente tenha adiantado em relação às considerações, mas a última mensagem mesmo seria uma mensagem de otimismo. Eu vejo, também fiquei com o professor Daniel muito entusiasmado com esse templo democrático popular e acredito que o caminho do Estado de Direito passa por isso. Passa por esse funcionamento, passa por esse movimento de lutas, e que só assim a gente consegue mesmo fazer a dialeticidade que pode trazer aos aperfeiçoamentos das instituições democráticas. Só uma observação quanto à questão da corrupção, eu acho mesmo que houve uma má percepção da apropriação do discurso em relação à questão da corrupção e que, principalmente os partidos considerados de esquerda, não se colocaram bem nessa postura, eles deixaram chegar a uma pecha de que eles seriam coniventes com a ideia de corrupção. E ninguém
esquerda deve ser com direita para direita de corrupção. Isso é uma coisa insuportável. Podem dizer para as pessoas que a corrupção é um discurso abstrato, qualquer pessoa defenderia, tudo bem. Mas, para muito além dessa abstração, a corrupção produz efeitos na vida das pessoas e mata pessoas em relação a isso. Então é nesse sentido que isso é intolerável. E isso tem que ser, a austeridade do contrato público é uma bandeira mesmo apartidária. No sentido de que não seria dependente de nenhum partido, de nenhuma ideologia, é um pressuposto para todos eles. Agora, o que isso não pode fazer é virar uma bandeira antipartidária. Para dizer, então vamos acabar com partidos políticos que são todos corruptos. Aí é o erro. Porque aí nós estamos arrumando para um discurso moralista, utilista e fascista. Ou seja, não é por aí que a gente quer. Agora, é pressuposto para qualquer bandeira partidária a austeridade no trato da coisa pública com um certo princípio republicano. E é nesse sentido que o diálogo entre moral e política é evidente, porque, de certo modo, a ideia de legitimidade é o elo que busca os dois pontos. A legitimidade política depende de um assentimento moral também. É aí que não escapa. Então, para mim, o combate à corrupção é pressuposto, sem bandeira ideológica e apartidária. Agora, não pode se transformar num discurso moralista vazio, buscando acabar com partidos ou denegrir a imagem da política, que isso é inaceitável. Então, nessa perspectiva, eu gostaria de deixar essa mensagem final para dizer que os movimentos ainda me trazem perspectivas otimistas. Eu quero continuar assim. Espero não ter que vir aqui daqui 15 dias, 20 dias, gritando contra um golpe, eventualmente, etc. Obrigado. Bom, eu queria dizer que, na minha opinião, é um momento de otimismo. Quer dizer, eu acho que a gente está bem melhor esse mês do que estava no mês passado. Pensado, eu não vejo nada no horizonte com cara de golpe. Acho que o que aconteceu, o povo se movimentou e ficou claro que a movimentação do povo faz uma diferença, porque os políticos têm medo, o próprio Poder Judiciário não quer ficar mal na fita. Então, assim, é muito importante a percepção de que a mobilização das pessoas pode fazer diferença. Então, as pessoas devem continuar mobilizadas, né? E só uma segunda questão do Lucas, que eu acho fundamental, achei muito importante ter trazido à baila, assim, bom, e aí, o que nós podemos fazer? O que é possível fazer daqui? Eu quero fazer uma sugestão para vocês, que seja incorporado, que vocês comecem a difundir, para que seja incorporado o plebiscito, a introdução de mecanismos de participação direta que a Constituição não tem. Né? Então, a pergunta do Gustavo, o salário dos parlamentares, a gente hoje pode revogar? Não pode, mas a gente pode criar um mecanismo, a gente pode propor, e acho que seria quase que adesão imediata, porque esse é o denominador comum dos movimentos. Né? Olha, queremos poder, não estamos satisfeitos com o sistema político. Então, por exemplo, a possibilidade de que um determinado número de assinaturas dê ao povo o poder de revogar decisões tomadas por órgãos representativos. Se tivesse isso, podia caçar um aumento de salário de parlamentar autoconcedido e fazer muitas outras coisas, algumas até, na minha opinião, eventualmente mais importantes do que isso. Então, é claro, cada um sabe o que faz, mas eu acho que é possível essa dinâmica aí da sociedade em rede, em que cada um pode sair multiplicando o contato e tal. Quando eu li a lista da Dilma, eu falei assim, não, bacana, mas por que não botou o mecanismo de democracia participativa? Isso que talvez ia ser uma coisa mais quente, mais em sintonia, mesmo diapasão com o movimento. Então, de repente, se vocês começam a falar isso, a ecoar isso, pode fazer diferença. Isso pode chegar aí a parlamentares, o cara vai, fala e tal, e de repente bota uma outra coisa no plebiscito. E de repente, daqui a 6 meses, o Brasil pode ser diferente.
Obrigado, professor Adriano. Só a professora Carolina vai dar um recado. Só queria outra coisa também. Acho que os alunos aqui podem fazer assessoria jurídica popular para as pessoas que estão presas, que vão precisar desses processos, né? Procurar os plantões da OAB e ajudar. Isso é uma forma importante de atuar nesse processo. E eu, além de agradecer, eu queria dar um recado aqui em nome meu e da minha colega da pós, a Ju. A gente está organizando junto com a representação discente da PUC, a representação discente da pós-graduação de lá e a nossa aqui do programa de Direito da UERJ, essa perspectiva de diálogo com a graduação que nós queremos aqui travar, um evento na outra, né? Que dia 27 de julho, eu não sei se vocês todos conhecem, vai acontecer a Marcha das Vadias em Copacabana, né? Que é um espaço de multiplicidade de debate, de manifestação sobre o gênero, sexualidade, né? Acho que não sei se vocês conhecem a história da Marcha das Vadias, mas é um espaço importante de participar e para fomentar, para animar, para excitar, né, esse debate. A gente está organizando um evento dia 17 de julho, que é uma quarta-feira, às 10h30 da manhã no Salão Nobre, que se chama Vandalizando, para ficarmos todos vândalos, né? O feminismo, debate sobre o feminismo, o feminino, debate sobre o feminismo, emancipação e vadiagem. A gente vai ter aí um hall de palestrantes, né, sobre o debate, para bater um papo mesmo, né? Então a gente espera vocês lá na quarta-feira, dia 17. Obrigada. É isso, eu vou agradecer muitíssimo aos professores e à professora Carolina Alessandra que aqui estiveram, brilhantando essa manhã. Agradecer a todos vocês que ficaram até o final e então assinar que está encerrado o nosso evento, a Copa das Mobilizações Perspectivas Jurídicas, Políticas e Sociológicas. Muito obrigado.